Vamos lá. A enxaqueca, assim, é uma doença intrínseca de uma organização da química do cérebro. Então, o mecanismo da enxaqueca nunca tem cura. O que não quer dizer que a pessoa vai ter dor a vida toda. Às Certo. vezes, a pessoa tem dor uma fase da vida, a dor desaparece e nunca mais volta. Às vezes, passa um tempão sem aparecer e depois retorna. Então, a enxaqueca em si, o mecanismo da enxaqueca não tem cura, mas tem tratamento. Pelo menos 75% das pessoas conseguem aliviar totalmente os sintomas de dor de cabeça, fazendo algumas medidas de tratamento que é muito diversificado e muito individual. Tem desde medicação oral, acupuntura, medicamentos em combinação, alguns medicamentos que são injetáveis, que podem ser tomados para prevenir a crise. E, inclusive, essas pessoas que têm muita dor de cabeça, a dor de cabeça ou ela é muito intensa, ou ela é muito frequente, muito recorrente, normalmente a gente prescreve o que se chama de tratamento preventivo. É um tratamento que você estipula uma medicação e uma conduta para poder evitar as crises e atenuar a intensidade das crises, ou então até mesmo aboli-las. Então, o tratamento é muito amplo, é muito diversificado, tem diversas opções. E quando tem diversas opções, significa que não tem uma opção perfeita. E a terapia, a forma de abordar a enxaqueca tem que ser individualizada. E isso precisaria passar com um médico que Cada trate caso é um enxaqueca. caso, né? Pode evoluir para outro tipo de Muito diferente. doença ou não? A enxaqueca, não. O que acontece é Não. que a Tá. enxaqueca ela pode estar relacionado, por exemplo, a alterações das artérias e das veias dos crânios, da cabeça, chamado malformações vasculares, principalmente alguns enovelados de artéria e veia, mas que isso daí é o contrário. Esse enovelado é que desencadeia a dor de cabeça que parece com enxaqueca. Isso não significa que seja enxaqueca, então é algo específico que demanda tratamento. Mas em algum momento da vida, uma pessoa com enxaqueca precisa de algum exame para poder descartar doenças que estejam associadas. O que acontece é que a enxaqueca pode cronificar se tratada de maneira inadequada. E tratar de maneira inadequada significa o seguinte: só melhorar a dor sem tratar a doença. Aí você vai tomando, escalonando remédios, analgésicos, anti-inflamatórios, medicamentos que têm combinações de substâncias que melhoram a dor, mas continuam sem tratar o problema. Aí você pode fazer com que ela se torne uma enxaqueca grave, transformada, que é muito mais difícil de ser tratada, ou então evoluir para outra condição de dor de cabeça, que também é uma condição bem difícil de ser tratada, ou migrânia crônica e tudo mais. Então, assim, tem que lembrar que tratar enxaqueca não significa tratar a dor de cabeça, significa tratar o fenômeno enxaqueca e a partir daí melhorar a dor de cabeça. Doutora, a enxaqueca pode evoluir para um AVC? Não, só se assim, as crises de enxaqueca muitas vezes podem até ser confundidas com AVC. A gente tem, eu lembro bem de uma moça que ela desde cedo, quando ela começava a ter a crise de dor de cabeça, o mal-estar que ela tinha, ela ficava paralisada de um lado do corpo, do lado esquerdo dela. Ela ficava paralisada, tinha uma paralisia como se estivesse tendo um AVC. Aí tomava a medicação, melhorava, passava totalmente e os exames dela eram totalmente normais. Essa é uma enxaqueca com uma crise mais grave, que se ela perpetuar sem tratar o AVC, uma crise como essa pode gerar uma contratura tão grande das artérias que aí sim provocar um AVC. Então, não é como regra, Tá. mas em situações como essa. Agora, a enxaqueca pode estar relacionada, por exemplo, ao aumento de pressão arterial, outras condições que podem agravar a sua condição de saúde e aí sim provocar um AVC. Enxaqueca pode provocar até infarto do coração. Porque a crise de enxaqueca não é somente a dor de cabeça, são uma sequência de alterações que acontecem em todo o cérebro que aumenta o risco de ter outros eventos. Então, por isso que ela tem que ser tratada como um fenômeno mesmo. Eu tenho enxaqueca, Fábio e João, mas graças a Deus faz sempre que eu não tenho crises. Mas um sinal que era assim, batata, quando eu começava a ver uns brilhinhos,
Aí eu já era enxaqueca. já era, então aqueles brilhinhos, e aí passa no neuro, e aí tem várias investigações. No meu caso, eu não posso. Salsicha me dá dor de cabeça, pipoca me dá dor de cabeça. Eu sou da Bahia, doutor, então adoro aquele requeijão de massa. Não poderia comer, mas é que aí eu sou teimosa, né? Esquece. Aí eu como um pouquinho, mas assim, tem vários alimentos que eu preciso evitar, que eu deveria, né, evitar, mas aquela dor de cabeça pesada parece que você vai enlouquecer. Parece que é uma coisa assim que vai estourar na sua cabeça. Horrível. Graças a Deus, essas crises eu não tive mais. Fui medicada e tento seguir, né? As regras lá, alimentação Tem que ter saudável, disciplina. atividade, a disciplina, exatamente. Você teve mais enxaqueca pós-parto, não? Não, antes Não, de antes, ter o filho, eu porque já a- tinha.